Agora, no dia 27/2, vem resultado referente ao quarto trimestre de 2018 da Fleury. E eu acho que por conta desses resultados, a ânsia de vocês em pedirem ela aí no último vídeo de domingo foi grande, então, portanto, hoje nós vamos destrinchar essa empresa, falar um pouquinho sobre os pontos qualitativos e quantitativos, falar um pouquinho sobre os números e tudo mais e entender se ela é ou não uma boa empresa para investir. É claro que esse quadro de domingo não tem a finalidade de recomendar nada, eu já falei isso em outros vídeos também. A questão aqui mesmo é realmente trazer esses dados, jogar tudo isso no colo de vocês e, claro, fazer com que a decisão de investir ou não na empresa que a gente traz aqui no domingo seja de vocês. Antes então de nós continuarmos falando de Fleury, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem um like, que é muito importante para mim e ajuda a propagar aí o conteúdo pelo YouTube, pelo mundo afora. Enfim, também vou pedir para vocês darem uma olhadinha nos links que eu sempre deixo aqui na descrição, porque tem o link para vocês abrirem conta na corretora Clear e negociar também as suas ações, seus ativos na bolsa de valores com corretagem zero, e óbvio que isso é muito bom pra gente também. Agora vamos lá, gente, vamos falar sobre a Fleury. Muitas pessoas talvez não tenham ouvido falar nela ainda, apesar de que teve bastante gente que pediu ela aqui no canal. Fleury, ela é uma empresa do setor de saúde, só que ela não é uma simples empresa do setor de saúde. Ela tem um diferencial quando a gente olha para outras empresas, para as outras concorrentes dela. Ela é uma empresa que ela é bem inovadora quando a gente fala da questão de tecnologia, e esse é um ponto muito forte dela. Ela tem mais de 90 anos de atuação e ela sempre buscou estar na frente do que é mais inovador e tecnológico no quesito de diagnóstico de imagem, exames, medicina preventiva, enfim. Ela também trabalha em parceria com a Odontoprev, então ela também tem essa questão da parte de exames e diagnósticos da parte odontológica. Então, nesse ramo que ela atua, é interessante porque ela, mesmo sendo do setor de saúde, ela consegue ter aí fontes de receitas, vamos dizer assim, diversificadas, né? Não é só sobre medicina preventiva ou só sobre exames e diagnósticos por imagem, enfim. Tem vários outros produtos e serviços que ela acaba prestando. Beleza, nós entendemos em que área que a Fleury atua. E aí a gente olha, beleza, o setor de saúde, teoricamente, é um setor que a gente consideraria antifrágil, porque as pessoas estão sempre aí procurando cuidar da saúde, assim como a gente fala de comida e, enfim, setor financeiro, são setores que não são cíclicos, vamos dizer assim, que são setores, na verdade, que as pessoas sempre consomem. E essa questão do setor de saúde, a gente poderia, sim, levar para essa linha. Só que aí corre um sério risco de, às vezes, as pessoas olharem só para o setor e não olharem para a empresa. Porque assim como o pessoal acha que o setor financeiro é mil maravilhas, ainda assim existem empresas que conseguem dar prejuízos e ter uma péssima governança no setor financeiro. E o mesmo funciona com o setor de saúde. Não é porque é do setor de saúde que já está tudo ok. Então, por isso, nós vamos analisar realmente como anda a Fleury, como ela tem evoluído aí nos últimos anos, para entender se ela tem aí mais prós do que contras ou se não ela tem mais contras do que prós. A questão aqui é que mesmo Fleury tendo alguns prós aí para ela, como ser do setor da saúde e ser uma empresa high-tech que bota ela aí na frente de outras concorrentes, ela ainda assim, em 2018, teve uma desvalorização de mais de 30%. E aí é óbvio que a gente já tem que ligar o radarzinho quanto a isso. Mas aí vamos dar uma olhadinha nos dados financeiros que ela tem apresentado aí nesse último ano, para entender se ela tem melhorado e se talvez ela tende aí a se recuperar, talvez, dessa grande queda que ela acabou sofrendo. Então, o que eu resolvi olhar em Fleury? Foi pegar os últimos 5 anos de alguns dados que eu considero bem importantes quando a gente vai avaliar uma empresa. Primeira coisa, então, que eu fiz foi dar uma olhadinha no lucro. Ela é uma empresa que ela entregou, sim, lucros constantes nos últimos anos, e não só constantes como crescentes. Então, nos últimos 5 anos, ela conseguiu crescer o lucro dela em forma de escadinha, bem saudável e bonitinha. Ela paga dividendos constantes e hoje eles estão aí na média de 4,2%. Isso é a média aí dos últimos 5 anos, porque teve mês sim que ela pagou mais e teve outros que ela pagou menos. Isso porque ela tem um payout de quase 90%. E aí que talvez esse pode ser o primeiro contra dela. Quando você pega uma empresa que ela não é tão grande assim, como é o caso de Fleury, que ela não é a maior empresa de saúde e tudo mais, ela poderia talvez reinvestir os dividendos pensando num crescimento, mas ela tem um payout, que é o quanto ela pega do lucro e distribui para os acionistas,
muito alto. Então esse ponto eu acho que merece um pouquinho de atenção. Agora, se nós formos para aqueles indicadores que todo domingo eu bato na tecla, que é o ROI, o PVP, que é a margem líquida e também o prejuízo, nós teremos os seguintes dados. O ROI dela, que é o quanto ela rentabiliza o seu patrimônio líquido, gira em torno de 19%, o que é ok, a gente considera que acima de 10 já tá bom, perto dos 20 tá melhor ainda. A margem líquida dela não é muito alta, tá girando aí em torno dos 13%. E talvez o motivo dela ter essa margem pequenininha é por conta do endividamento que ela tem, que hoje, na verdade, compromete 80% do seu patrimônio líquido. Então, quando o pessoal diz que o mais saudável é você ter menos de 50% do seu patrimônio endividado, ela tá aí nos 80%. E talvez esse pode ser um contra. Porém, a gente precisa analisar o porquê desse endividamento dela. E aí o que eu fiz foi realmente entrar no site de RI de Fleury. Para quem não sabe, um site de RI é o site de relacionamento com o investidor, onde você encontra todos os balanços, todas as movimentações financeiras e comunicados aos acionistas. Então o que eu fiz? Eu entrei lá no site de RI, dei uma olhadinha no relatório deles do último ano e aí eu vi lá na DRE, que é o demonstrativo de resultado deles, que o endividamento era por conta de alguns juros, de alguns empréstimos e também de algumas aquisições que eles fizeram. No início do ano passado, a Fleury ela adquiriu a Sardil e a IRN, que são duas empresas de radiologia e que também entregam diagnósticos por imagem. Então, muito por conta desse endividamento que ela tem de quase 80% do seu patrimônio, se deve a essas aquisições, aos juros aí, empréstimos em forma de debênture e tudo mais. Então, teoricamente, é uma dívida bem controlada e por hora tudo ok. E já para quem gosta de olhar o preço e não só o valor de uma empresa, aí vem talvez mais um contra a Fleury. Se a gente olhar o PVP, que indica se ela tá cara ou se ela tá barata, ele tá girando em torno de 3,8, ou seja, abaixo de 1 é barato, 1 é justo, 2 já é caro e acima de 2 então é mais caro ainda. Ela nessa faixa dos 3,8 para quem realmente está olhando o preço, pode estar achando ela um pouco cara. Isso porque, como eu falei no início do vídeo, ano passado ela teve uma bela de uma desvalorização. Essa desvalorização, na verdade, ela pode ter ocorrido no passado por um negócio que a gente chama de block trade, que nada mais é do que quando um acionista quer fazer um leilão das suas ações numa grande quantidade. Então, no fim das contas, esse volume aí que ele queria vender acabou derrubando bastante o valor das ações. Porém, algumas pessoas enxergaram isso como oportunidade de talvez estar comprando ela mais barata e não se importaram com isso. Já outras pessoas acabaram achando isso ruim, pensando do porquê que um grande acionista está querendo se desfazer dela, ficou com a pulga atrás da orelha e muitos acabaram se desfazendo das ações. Mas e aí, depois de todos esses prós, depois de todos esses contras, você investiria na Fleury? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e também não esqueça de pedir a próxima ação que vocês querem ver aqui no canal no domingo. Eu espero vocês numa próxima.